Olá! Hoje é mais um episódio do Resenha Nefrovascular, o podcast que trata do paciente renal crônico e todas as suas características e a maneira melhor de abordar de cada especialidade da equipe multidisciplinar e suporte para a família e o próprio paciente. Hoje a gente tem um convidado muito especial que veio lá de Salvador, na Bahia, o Dr. Leonardo Cortizo, da clínica IVA, e ele vem falar para a gente de um tema importante, às vezes um pouco polêmico, que a gente tem dificuldade de entender a real utilização, que é a prótese, o enxerto, que não é a veia autóloga para a confecção da fístula arteriovenosa. Bem-vindo, doutor Leonardo. Um prazer recebê-lo aqui. A gente tem com a gente também o doutor Juliano Paiva, meu companheiro de podcast, para ajudar a espremer o doutor Leonardo aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar visitando a terrinha, Campo Grande, minha segunda vez aqui. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Vamos começar conversando um pouquinho assim sobre você. Qual que é a sua formação? Como que você chegou ao acesso vascular, à especialidade? Conta um pouquinho de você para a gente entender. Bom, eu me formei na Universidade Federal da Bahia. Sou nascido em Salvador, morei minha vida inteira em Salvador. Me formei em medicina e fui fazer residência de cirurgia vascular em São José do Rio Preto, na FAMERP. E morei 5 anos na cidade, cirurgia geral, cirurgia vascular. E o serviço de Rio Preto sempre foi um serviço com bastante experiência no tratamento do doente renal crônico, nas intervenções, as angioplastias. Então, desde a residência, que é um tema muito, muito interessante para mim, e que eu decidi que quando terminasse a residência eu ia ter um foco ainda maior na minha vida prática profissional. Sim, e conta para nós um pouquinho do grupo SAVE, né? Que é um grupo que mudou a trajetória da visão dos vasculares sobre o acesso para a hemodiálise em termos de organização e valorização da parte científica, e agrupar todo mundo e a gente trocar ideia sempre. Conta um pouco para nós do SAVE. O cuidado com o acesso vascular sempre foi o patinho feio do cirurgião vascular, né? Ninguém queria focar isso como a sua principal área de atuação, salvo algumas exceções de alguns profissionais, mas sempre foi uma carência na nossa realidade, Brasil, algo focado nisso, no cuidado do acesso vascular do doente renal crônico. Então, em 2017, os colegas Leonardo Arduin e Thiago Barroso, eles se conheceram e estavam juntos num evento internacional dedicado, um congresso internacional dedicado para acesso vascular. E aí eles tiveram a ideia de trazer um modelo parecido para fazer no Brasil. E em 2018 fizeram o primeiro SAVE, que foi em Brasília. E de lá para cá o SAVE tomou proporções Maravilhosas. internacionais, né? Algo que a gente nem imaginava. Eu compus o grupo no final de 2019. Nós somos 4, né? Além do Thiago, do Léo Arduin, de mim, e o quarto elemento é o Márcio Filippo, que eu acho que inclusive já participou aqui do Resenha Vascular com vocês. E nós somos os 4, e de lá para cá a gente vem tentando promover uma educação continuada e mostrar a abrangência que tem o cuidado do acesso vascular hoje, e gerou interesse de muitos brasileiros. Hoje muita gente trabalha com acesso nas suas regiões, estão sempre em contato com as novas tecnologias e com novos procedimentos, uma forma de cuidar melhor desse doente que já é tão carente, né? Tão sofrido, né? Então a gente precisa ter uma atençãozinha especial com eles. Primeiro, agradecer o convite da doutora Alissa, figura ilustre, doutor Leonardo aqui com a gente. Um dia bem intenso hoje pelo menos para mim. Mas a gente vai conversar sobre isso, tá?
Primeiro, eu queria que você explicasse o que é uma prótese, para quem não conhece, tá? Quando você olha para um paciente, você já vê o paciente ideal para usar a prótese? Você já hoje utiliza essa prótese como um substituto natural, uma fístula nativa? Você vê um paciente que você não deve usar? Como é que você faz essa escolha de uma prótese, que é uma coisa que para nós vasculares é, de certa forma, a nossa última escolha, é o que no nosso serviço a gente aprende a não utilizar, né? Talvez pelo perfil do nosso paciente. Mas eu queria que você passasse para nós essa sua experiência. Bom, uma prótese que é utilizada para o acesso vascular é a prótese de PTFE, né? Que é um material sintético que Lisa está mostrando ali, que é um material sintético que ele é resistente a punções, né? Ele sempre foi realizado para a gente fazer os nossos enxertos vasculares quando o doente não tinha uma veia factível. Mas desde 1972 foi o primeiro relato do primeiro implante de uma prótese de PTFE num doente renal crônico de alite para uma fístula. E de lá para cá ele se tornou uma alternativa, né? Ele se tornou uma alternativa. No final da década de 90, teve um movimento nos Estados Unidos chamado Fistula First. Esse Fistula First ele foi desenhado para que você aumentasse a quantidade de pacientes com fístula nativa, né, com fístula com veia. E o objetivo era reduzir a taxa de catéter. A gente sabe que o catéter de hemodiálise, ou de curta e de longa permanência, ele tem inúmeras complicações, né? Infecta, trombosa, entope, e cada intercorrência dessa o doente tem que internar. Se for infecção, às vezes fica tomando antibiótico por muito tempo. E o doente que fica com catéter, ele morre mais. A mortalidade desse doente ela é maior. Então, o Fistula First veio com esse objetivo. Então, você buscava ali de uma forma incessante, né? Todo doente que chegava, você tinha que procurar uma veia para poder fazer uma fístula com veia. Mas a consequência do Fistula First, 10 anos depois, aumentou o número de pacientes com fístula, mas aumentou a taxa de catéter. Então, o que aconteceu foi, aumentou o número de fístula e diminuiu pacientes com prótese. Então, a prótese ela começou a ser, eu vou colocar entre aspas, né, demonizada, né, no sentido de que você tinha que fazer uma fístula com veia a todo custo. Eu fui formada nessa geração. Eu também, na minha residência, era assim. E aí a consequência foi essa. Não conseguiu reduzir a taxa de catéter. Porque descobriu-se inúmeras falhas das fístulas arteriovenosas. E a principal dela é a falha de maturação. Tem relatos de falha de maturação de 50% a 60%. Ou seja, a cada 10 fístulas que a gente faz, 6 não maturam, 5 não maturam. Então é uma falha muito alta. E se esse paciente já está em hemodiálise, né, já está com um catéter, e você faz uma fístula e ela não matura, esse paciente vai ficar muito tempo ali com o catéter. Então, então mudou-se um pouco essa percepção do Fistula First e mudou-se o nome para Fistula Not So First, ou seja, fístula nem sempre primeiro. Então, na verdade, é você começar a olhar esse doente de uma forma mais global, né? O objetivo é diminuir a taxa de catéter, reduzir o tempo de catéter. Então, se você olha para um paciente, tem uma veia limítrofe, uma artéria limítrofe, será que não vale a pena já ir para uma prótese? Porque a prótese a gente sabe, hoje a gente confecciona ela em 2, 3 semanas a gente começa a usar. A prótese ela não tem período de maturação, ela tem o que a gente chama de período de incorporação. Então, a partir do momento que ela incorpora no subcutâneo, ela cicatriza, você já pode começar a usar e funcionar. Ela faz um processo inflamatório intenso e quando diminui um pouquinho esse processo, você já começa a punção. Já começa a punção. Então, você consegue puncionar de uma forma muito mais precoce. E se esse doente
está sendo puncionado de forma precoce, você consegue tirar o catéter de forma precoce. Então, eu acho que esse tem que ser o objetivo, né? Então, a gente não deve procurar somente fazer fístula com veia. A gente tem que equilibrar, né? A gente tem que tentar equilibrar. Na minha prática, hoje, ali 15% a 20% dos meus pacientes eu faço prótese. E muitas vezes tem uma veia boa, né? Então a gente tem que colocar numa balança aí para poder escolher o melhor acesso. Tá, melhor escolha da prótese seria pacientes com vasos que você julga que eles vão ter dificuldade para ocorrer a maturação da fístula. Isso. Não só os vasos, né? Existem vários critérios assim que você pode avaliar a maturação. Pacientes mais idosos maturam menos, mulheres têm uma taxa de maturação menor do que homens, né? Pacientes diabéticos também são pacientes que tendem a ter uma maturação mais lenta. Então, você tem que colocar numa balança todos esses fatores de risco na hora de você escolher qual é o acesso de escolha para aquele paciente. E sobre as complicações que você tem visto assim no seu dia a dia com as próteses, qual que é a diferença das complicações das próteses e das veias autólogas? Ótima pergunta. As próteses, a gente sabe que a perviedade primária da prótese ela é pior do que as fístulas com veia. Ou seja, o tempo que você vai ficar livre de uma primeira intervenção com as fístulas nativas, ela é maior, com as fístulas com prótese ela é menor. Mas hoje a gente tem uma ideia um pouco mais abrangente do que só a perviedade primária. A gente olha a perviedade funcional desse acesso. Ou seja, esse acesso ele está ativo, ele está funcionante. Porque se você tem um acesso funcionante, esse paciente não está usando catéter. Esse é o raciocínio, né? Então hoje se avalia muito mais a perviedade funcional, né? A perviedade secundária, a perviedade primária assistida dos acessos, porque se esse acesso está funcionante, esse paciente ele está fazendo sua hemodiálise pela fístula e não por um catéter. E quanto tempo, em média, você tem visto que dura uma prótese, mesmo com patência secundária, que você consegue fazer a manutenção dessa prótese? Você tem uma média de tempo? Tem a literatura, né? A literatura fala em um ano, em torno de 80% a 85% de perviedade funcional, perviedade secundária para as próteses, né? Você pode fazer prótese no antebraço, pode fazer prótese no braço. A configuração vai depender da sua experiência e da anatomia do doente, né? Porque uma prótese também precisa de vasos. Você precisa ter uma artéria doadora e uma veia receptora. No geral, uma artéria de 2,5, 3 milímetros, na minha prática, é uma artéria boa para você... Uma prótese de 6? Para você utilizar uma prótese de 6. E uma veia que eu gosto de usar é uma veia com garrote de 4 milímetros. Com garrote. Com garrote. E essa a escolha de utilizar uma prótese na técnica cirúrgica modificou na sua rotina? Modificou. O que você traz? E também o manejo deve ser diferente na hora da punção, no serviço efetivo da hemodiálise. Como é que você orienta essa equipe? Com relação às punções, a gente sempre orienta que deve haver um rodízio. Eu gosto de fazer próteses, no geral, com uma alça, porque você tem uma área de punção maior. E eu sempre digo para as clínicas, a gente tem que aproveitar a prótese toda. Não dá para você ficar furando sempre no mesmo lugar. Porque uma prótese diferente de uma veia, se você punciona uma veia, depois que você tira a agulha, aquilo ali cicatriza. A prótese não. Então se você vai furando sempre no mesmo lugar, aquilo ali só vai fazer um buraco maior, né? E aí vai vir complicação. Eu brinco que na alça uma agulha sobe e a outra desce. Então você vai alternando os lugares de punção e tem que fazer um caminho de formiguinha em cima, né? Porque fica a cicatrizinha na pele. E é muito mais provável que dure mais tempo, né? Uma prótese que não rasgue. Isso, exatamente. Então, se você faz um rodízio, essa prótese tem uma durabilidade maior, né?
Então, isso é uma coisa que é fundamental orientar as clínicas. Principalmente se essa clínica, como é a maioria das clínicas, porque no Brasil a gente faz muito pouca prótese. O último censo de nefrologia, 2024, ele traz que 6% somente dos pacientes em diálise dialisam no Brasil, dialisam por uma prótese. Então é muito pouco. É muito pouco. Na Bahia a gente fez um levantamento e esse número é de 2%. Então, assim, é muito pouco. Muito pouco. Então, além de você não conseguir reduzir a taxa de cateter, que a gente vê isso no censo, o censo de nefrologia não muda. A taxa de cateter está ali sempre em 28%, 29% dos doentes, né? Cateter de longa. Quando eu faço a prótese, eu tiro a foto, porque fica bem visível a alça, né? Depois que sai o processo inflamatório. Aí eu faço umas setinhas que o fluxo vem daqui, eu sigo a seta e ponho A de um lado e V do outro. Porque elas têm medo de prótese, porque não dá para sentir o frêmito, né? Isso é um detalhe da prótese que a gente às vezes não consegue sentir, quem funciona não consegue sentir e nem o frêmito. E nem sempre eles têm ultrassom para direcionar as primeiras punções, para ter firmeza. Então eu faço desenho, mando fotinho e Importantíssimo. Importantíssimo. Você muda a sua rotina do pré-operatório quando você indica uma prótese? Como é que você faz essa gestão do paciente que você determinou que vai utilizar uma prótese? E como é que é o seu pré-operatório nesse paciente? O transoperatório, como é que é o antibiótico que você usa? Como é que você gerencia todas essas etapas? A única coisa que eu mudo mesmo é a utilização de antibiótico. Para fístula nativa eu não faço antibiótico, mas para fístula com prótese eu faço. Eu faço 2 gramas de kefazol no intraoperatório e deixo esse paciente 5 dias com a cefalosporina de segunda geração, no geral uma cefadroxila, ajustado para a função renal, que dá em torno de 500 miligramas uma vez ao dia, por mais 5 dias. Então eu faço isso de rotina. Isso eu acho importante para minimizar a infecção nesse período perioperatório, né? Você perguntou anteriormente com relação à técnica. Eu sou curiosíssima, porque como eu faço pouca prótese e eu sempre tenho dúvida se eu estou fazendo as anastomoses direitinho, dá uma sensação que o vaso é pequeno, que a prótese é grande, e aí eu fico sempre querendo fazer o Doppler de controle para ver se está tudo bem. Como que é? Eu normalmente uso prótese 6 de diâmetro, né? Às vezes 7, se os vasos forem muito bons. A anastomose arterial, eu faço primeiro a anastomose venosa, sempre. Faço o túnel, depois faço a anastomose arterial. E a anastomose arterial, eu corto muito pouco a prótese. Então ela vai ficar ali em torno de 6 milímetros, para não ficar muito grande. Porque normalmente a artéria doadora ou é uma artéria braquial ou uma artéria axilar, senão você pode ter roubo. Se você faz uma anastomose arterial muito, muito grande. Com relação à anastomose venosa, eu faço um bisel razoável para deixar essa prótese. E eu gosto de tentar deixar, por exemplo, se eu vou fazer uma anastomose numa artéria braquial aqui, eu tento deixar o mais retinho possível o trajeto da prótese junto com a veia, para não ficar uma anastomose mais angulada e ficar um caimento melhor, né? E quanto mais deitado, melhor, porque o turbilhona menos e você demora um pouco mais para fazer a estenose da anastomose venosa, que é o principal problema da prótese. A estenose da anastomose venosa do PTFE, ela vai acontecer em 100% dos pacientes. O tratamento está bem definido, né? E o tratamento está bem definido. Hoje a gente sabe que a gente tem que tratar a estenose da anastomose venosa com o stent revestido. Isso é grau de recomendação A na literatura, não tem discussão. Então, assim, o que eu tenho percebido é que quanto mais deitada, mais anatômica for essa anastomose, mais tempo leva para fazer a estenose da anastomose venosa. Tem trabalho mostrando a permeabilidade primária de um PTFE em torno de 20%. Então é ruim no primeiro ano.
Então, isso tem que ser explicado para o doente também. Né? A gente está fazendo uma prótese porque eu preciso tirar logo o seu catéter. Eu vou conseguir tirar seu catéter mais rápido, mas muito provavelmente no primeiro ano a gente vai precisar fazer uma intervenção na sua fístula. Ponto. Eu queria ver mesmo como você aborda o paciente, porque o paciente vem com uma expectativa. O que acontece? Fez uma fístula, a fístula parou, fiz outra fístula. Eu quero pôr uma prótese, porque a prótese é melhor, porque vai substituir e vai dar um fluxo melhor. E quando você aborda como para ele entender que complica a prótese, que a prótese tem que fazer manutenção de pertinho, assim? A fístula nativa também vai fazer manutenção. Então, explicar para o doente que o doente renal crônico com o cirurgião vascular, ele faz um casamento. Então, do mesmo jeito que ele vai para a hemodiálise 3 vezes por semana, ele vai vir de uma forma periódica também no consultório do cirurgião vascular para acompanhar a sua fístula. Antigamente se fazia muito isso, fazia a fístula e não via mais o cirurgião vascular, só vinha quando complicava. Né? Hoje a gente sabe que o doente tem que estar acompanhando de forma regular. Consulta, com Doppler, se for possível, né? Se tiver fácil na sua rotina, também fazer um Doppler, que a gente consegue detectar estenoses que estão surgindo, né? Problemas, pode antever problemas que vão acontecer nesse acesso e tem que explicar para o doente que a fístula ela é igual ao carro. O carro, a cada 10 mil quilômetros, você faz uma revisão. A fístula também você vai ter que fazer revisões periódicas. A gente tem que tentar reduzir a quantidade de trombose que essa fístula faz. Porque trombose aumenta a mortalidade, né, do doente. Aumenta o custo do procedimento e aumenta a mortalidade. Essa fístula, toda fístula que já trombosou uma vez, ela tem uma possibilidade maior de trombosar no segundo momento. Então, o nosso objetivo é diminuir a taxa de trombose. Como é que é a sua rotina nesse período de incorporação da confecção da fístula para liberar para a realização da punção? Quanto tempo você libera para a realização da punção nesse paciente? E como é que você faz o segmento desse paciente a partir do momento que você liberou ele para realizar aquele acesso para hemodiálise? Bom, então, após a data da confecção da fístula, eu vejo esse paciente novamente no consultório entre 7 e 10 dias e já faço um Doppler. Que no Doppler você já consegue ver se essa prótese ainda tem alguma camada de líquido ao redor dela ou não, ou se já tem tecido ali já bem incorporado. Né? O Doppler é fundamental nessa questão, tanto para liberar uma fístula nativa quanto para liberar uma fístula com prótese. Então eu vejo esse paciente com 7 dias, vejo de novo com 14 dias. Se ela já estiver incorporada, eu já libero para funcionar. Né? Já não tem edema, a prótese está bem palpável, bem visível. Já libero para funcionar. Se não, com 3 semanas. No geral, não passa disso. Né? Uma liberação de uma prótese. E o segmento a seguir, né? Então, assim, eu sempre faço, libero com 3 semanas, com 40 dias eu vejo de novo esse paciente, porque às vezes você já consegue ver uma estenose na anastomose venosa já começando a se desenvolver. Tem pacientes renais que fazem estenose com muita facilidade. Né? Às vezes não é falha técnica nem nada, mas 40 dias você já consegue ver. E aí você vai ter que acompanhar. Se esse paciente já desenvolveu uma estenose na anastomose precoce, a periodicidade que ele vai aparecer no seu consultório vai ter que ser maior. Não vai poder dar um intervalo muito grande, senão essa prótese vai trombosar. Né? E hoje já tem alguns trabalhos de acompanhamento com Doppler, sugerindo que você avalie o calibre da anastomose venosa. Então, a anastomose venosa daqui, geralmente a estenose ela se localiza 1 milímetro depois da anastomose, não é bem na anastomose venosa. Então, com o Doppler você consegue acompanhar ali. E se esse diâmetro da estenose está menor do que 2 milímetros, 2 ou menor do que 2, você já tem indicação de intervir. Por quê? Porque essa prótese é uma prótese com alto risco de trombosar. Né? A apresentação da disfunção do PTFE é muito mais difícil, porque às vezes são sinais mínimos. 80% das vezes vai se apresentar com uma trombose. Então, às vezes a gente tem que tentar intervir de uma forma mais precoce
para poder diminuir essa taxa de trombose. E você tem alguma veia assim que você prefere, que você faz mais, que você avalia o braço? Eu sei que é individual e tal, mas uma média, que não exagero para nenhum lado. Qual que você escolhe? Qual tipo de alça que você faz no antebraço? Eu tento sempre começar distal proximal, desde que tenha uma veia para receber, né? Uma configuração que eu tenho usado muito e que fui conversando com o Thiago Barroso, ele fez uns casos e eu acabei animando para fazer também, que é uma configuração transarticular. Ou seja, você faz uma alça no antebraço, não uma alça muito longa, e você cruza a articulação, né? Geralmente eu cruzo a articulação aqui no epicôndilo medial e aqui e aí faço anastomose com a veia braquial. Essa configuração aqui, ela é muito interessante porque justamente aquela questão de você fazer a anastomose bem retinha ali. Então você consegue fazer um túnel e a anastomose cair mais ou menos aqui no meio do braço. E os pacientes vão muito bem, né? No geral, a gente usa prótese anelada, né? Eu tenho feito cada vez mais com prótese anelada, mesmo sem cruzar a articulação. Porque o feedback da clínica de hemodiálise é que é muito mais fácil palpar. Então, o técnico sente mais porque como você falou, né? Às vezes no frêmito não é muito exuberante. Então você vai no tato mesmo, palpando a própria prótese. E o anel, ele deixa isso mais fácil de palpar, né? E não tem dificuldade nenhuma com relação às punções. Nenhuma. Então, eu tenho utilizado cada vez mais frequentemente as próteses aneladas nesse sentido. Eu já tive a oportunidade de usar e eu achei também que ela, para o manejo da enfermagem, é melhor. Para a localização mesmo, né? Precisa, então, de uma orientação para essa equipe que vai fazer o manejo do paciente, né? Com prótese, e a sua equipe já está acostumada a utilizar isso daí, né? Precisa, já. Então, o que você orienta para nós aqui, que não utilizamos muito, é seguir um pouco mais de perto esse paciente e orientar essa equipe da punção. O fato de ser anelado ajuda bastante mesmo, né? Ajuda. E liberação muito rápida. Você está percebendo que está tendo alguma mudança no material em relação ao PTFE? Você acha que tem alguma perspectiva da gente melhorar esse material? A indústria, ela tem olhado para o mercado de acesso cada vez mais, né? Então, eles estão buscando próteses que você consegue, inclusive, puncionar num tempo mais rápido. Próteses que são mais espessas, mais resistentes, né? Então, tudo isso vem sendo bastante investigado. Existem muitas próteses de punção rápida fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente só tem uma. Conta da punção rápida, porque a gente não falou dela. Como que funciona, qual a expectativa, para a gente entender em que paciente que você usa, porque o custo dela atualmente no Brasil é muito alto, né? É maior. O custo é maior. O ideal é você usar naqueles pacientes que já estão apresentando, ou já estão com catéter, já estão apresentando muita disfunção desse catéter, internações repetidas. Você quer tirar logo esse catéter desse paciente. Às vezes, num paciente que é pré-dialítico, mas ele precisa iniciar a hemodiálise em 1 semana, 2 semanas, ao invés de você passar um catéter, você faz um PTFE de punção rápida e libera sem precisar passar catéter. Punção rápida é 24 horas, né? 24, 48 horas. Em bula são 48 horas. Na verdade, o que eu estava observando é que o tunelizador dela é muito justo, né? Assim, não sei exatamente qual que é a diferença do material, eu nunca utilizei. A diferença do material é que esses PTFEs comuns, eles são dupla camada. São 2 camadas de PTFE entrelaçadas. E a prótese de punção rápida são 3. Então tem uma camada a mais, deixa ela mais espessa, fica mais fácil de palpar, mas mais difícil para puncionar. Então, às vezes, quando a clínica não tem experiência, a agulha você vai precisar de uma força um pouco maior para ela perfurar a prótese. Então, é por isso que é muito importante, quando você vai começar a fazer umas fístulas, um número razoável de pacientes com prótese, fazer um treinamento da equipe de enfermagem. Às vezes, no começo, você ir lá mostrar como é que funciona, mostrar a diferença, né, com essas próteses mais espessas,
essa punção, tem gente que fala assim, que você sente um POC. É bem interessante mesmo, porque você sente mesmo. Cortar, Se você tem que fazer uma força contínua, não pode fazer uma força exuberante, porque senão você fura a parede anterior e pega a parede posterior. Aí você vai ter um sangramento posterior. Então tem que ter bem cuidado, assim. Eu acho que para você ter bons resultados com prótese, você precisa de equipes bem treinadas. E não só o cirurgião, as equipes que estão ali no dia a dia. Fazer antisepsia é importantíssimo, né? O paciente tem que ter um cuidado com higiene pessoal. Às vezes a gente vê que o doente não peca um pouco na higiene. Então esse doente talvez não seja um bom candidato para fazer prótese. Isso que às vezes eu fico um pouco... eu tenho dificuldade de usar a prótese. Que eu tenho pacientes que vêm do interior, viajam 4, 5 horas em estrada de chão para chegar aqui. Tem pó para todo lado. Faz a diálise e volta. E aí não é o manejo deles e as condições que eles têm que talvez não são tão saudáveis para uma prótese, né? Isso tem que ser colocado na balança. O que você limita, que você determina que este paciente eu não consigo usar? Por exemplo, um paciente que tem muita infecção em catéter, você usaria uma prótese? Infecções de repetição? Não, isso para mim não é limitante. Não. Não é limitante. Não é limitante. Eu vejo mais as condições de higiene do paciente. Tá. Então você vai saúde bucal, coisas básicas assim. Se tem rede familiar de apoio, que isso é importante. Tá? Então, assim, isso vai ser o seu feeling como cirurgião. Olhar para o doente e dizer... Ele tem uma colostomia, meio... Isso. Deve ser colonizado diferente, colonizado diferente, né? Tudo isso tem que ser colocado na balança. Assim, às vezes nosso feeling erra. Eu já tive paciente que eu fiz uma prótese nele. Quando ele veio na primeira revisão, com 10 dias, ele estava com o mesmo curativo que ele saiu do centro cirúrgico. Com 10 dias. Na hora que eu abri, já tinha uma área de deiscência com a prótese exposta. Com 10 dias de confecção. Então eu falei, ali foi o quê? Foi erro meu. Erro meu porque prótese para esse paciente não era a melhor alternativa. Sabe? Às vezes a gente erra, mas assim, vai muito do feeling do cirurgião. Na verdade, a gente precisa que o paciente escute as orientações e também faça parte dele, né? Uhum. Porque você não podia ir lá fazer o curativo dele. Então, o erro não foi só seu. Você comunicando é um erro compartilhado. Talvez você interpretou mal as condições dele te entender e ele também não entendeu o que você explicou. Então, a parte dele também não foi feita, Sim. né? Então, a gente tem que, assim, aprender, mas não se culpar, né? Que foi erro meu. Não acho que não foi. Eu acho que, assim, na sua experiência, assim, existem muitos desafios, mas tem recompensas também colocando a prótese, né? Nos desafios são o treinamento da equipe, ensinar o paciente a gerenciar aquele material diferente. E nas recompensas é isso, tirar o paciente do catéter, evitar a internação. Como é que você trouxe isso daí para sua realidade? Você que é especialista em acesso. É porque para nós aqui, usar prótese é um tabu, sabe? Sim. E assim, a gente quer utilizar tudo que possa proporcionar para o paciente um menor sofrimento. A gente sabe, né? Convence a gente. Porque é difícil. É muito bom. Fala coisas muito boas pra gente, todo mundo que tem esse problema de adaptação com a prótese. A maioria das coisas eu já falei aqui, né? Eu acho que assim, vamos lá. Quando a gente vai para a literatura, o médico tem que se basear na literatura. Quando a gente vai na literatura e a gente olha os trabalhos que comparam prótese com fístula nativa, esses trabalhos, na maior parte das vezes, eles observam o momento zero ali, o momento onde essa fístula ou a prótese começou a ser puncionada, com sucesso. Ele não olhou tudo que aconteceu antes. Sim. Então, por isso que a gente fica enviesado, e se a gente veio de residências médicas onde fístula com veia era quase uma lavagem cerebral em cima da gente, a gente fica, mas a literatura fala que fístula com veia é melhor. Aí
começaram a fazer alguns trabalhos mostrando assim, não vamos olhar nesse momento aqui, porque senão a gente esquece tudo que passou aqui. Vamos olhar do momento da confecção. Confeccionei uma fístula com prótese e confeccionei uma fístula nativa. Vamos acompanhar esses doentes e ver o que acontece, né? E aí esses trabalhos mostraram que, o que eu falei anteriormente, a perviedade funcional das duas é igual. Porque quando você bota na balança aquele período que a fístula não maturou, que você não conseguiu funcionar, que você teve que fazer uma maturação assistida, né? Isso daí, você começa a contabilizar isso, você vê que a fístula com prótese ela sai na frente, né? E depois elas se igualam. Por quê? Porque a fístula com prótese vai precisar de mais intervenções para se manter pérvio. Então, esse é um ponto fundamental, né? Teve um trabalho americano que ele avaliou mais de 20 mil fístulas nativas. E ele analisou o seguinte: em quanto tempo essas fístulas foram puncionadas? 25% das fístulas eram puncionadas com 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. É muito tempo. É muito tempo. Enquanto isso, se o paciente não era pré-dialítico, ele está com o quê? Está com catéter, né? E tem um trabalho também, eu acho muito legal, que é um trabalho que ele avalia a história natural de um catéter de longa permanência. Então, ele pegou os pacientes no dia que foi implantado e seguiu esses pacientes por 1 ano. E ele mostrou que o tempo médio para esse catéter fazer o seu primeiro episódio de bacteremia, de infecção, é de 160 dias. 160 dias são 5 meses. 25% das fístulas você só conseguia funcionar entre 4 e 6 meses. Metade dos catéteres infecta antes dos 6 meses. Quer mais argumentos aí? E tem uma vantagem também que Tem mais um outro argumento. Fala. Um paciente com catéter que fez seu primeiro episódio de bacteremia, mas por mais que ela seja tratada, esse paciente tem um risco 3 vezes maior de ir a óbito pelos próximos 3 anos. Então, assim, a gente tem que evitar que o paciente faça bacteremia pelo catéter. E a gente só evita a bacteremia pelo catéter se a gente encurta o tempo de catéter. Sim. Então, assim, por isso que a prótese é importante. Uma outra vantagem também, quando você coloca uma prótese dessa em alça e você aumenta o fluxo venoso no sistema venoso do braço, mesmo quando você faz no antebraço. E às vezes, com o tempo, você desenvolve o sistema venoso para você poder usar uma veia. Você já notou isso? De ter que tirar a prótese e utilizar a veia, que já foi praticamente arterializada. Eu já tive a oportunidade de superficializar uma basílica praticamente arterializada já. O CADOC de 2019 fala isso. Ele fala a sequência, né? Que você tem que sempre tentar ir distal para proximal, né? As fístulas, as veias superficiais, no geral, a cefálica. Você faz radiocefálica, braquiocefálica. E a primeira opção, que a gente sempre aprendeu que era basílica, né? Basílica. Não dá para fazer uma radiocefálica, não dá para fazer uma braquiocefálica. Qual é a próxima? Fazer uma especialização de basílica, né? O CADOC já traz. Você pode fazer uma especialização de basílica ou você pode fazer um PTFE de antebraço. Tá lá no CADOC, 2019. E justamente ele fala nesse sentido. Você faz um PTFE de antebraço, você vai desenvolver as veias do braço. Então, muitas vezes você faz uma prótese de antebraço e essa prótese entra em falência, você vai fazer um outro acesso, você consegue fazer uma fístula nativa. Então, isso é importante, né? Isso é importante. E isso é bem frequente. É bem frequente. E quais são as posições anatômicas mais diferentes que você já utilizou uma prótese? Só para curiosidade. A gente no geral, a gente faz alças, né, de antebraço, alça transarticular, alça no braço. Você pode fazer um colar cervical, né? Artéria de um lado, veia do outro. Você pode usar a criatividade. Você vai olhar, olha o doente e fala, pô, aonde que tem uma artéria e tem uma veia, dá para colocar uma prótese entre uma e ela? Você vai fazer uma fístula. Isso pode ser em qualquer lugar. Conta para mim da sua experiência em membros inferiores com prótese. Você tem caso? Muito Como ruim. que é? Muito ruim. Muito ruim.
Infecta muito. Infecta muito, porque no geral a anastomose é próximo da região inguinal. Então eu não faço mais. Eu já fiz e a minha experiência é muito ruim de não fazer mais. Hoje, se eu vou para o membro inferior, eu faço uma fístula com veia. Eu faço uma alça de veia femoral, superficializo uma alça de veia femoral. Isso aí eu devo muito ao SAVE, porque eu não tive esse treinamento na residência. Eu aprendi no SAVE também. E olha que eu sou bem mais velha, né? Mas foi aprender agora. É uma fístula que hoje a gente trouxe para nossa realidade, para nossa vida prática. Então, se preciso ir para o membro inferior, porque já esgotei os acessos em membros superiores, a nossa alternativa é fazer uma superficialização de veia femoral. A gente conversou bastante sobre essa superficialização aqui e foi uma coisa que começou a ser incorporada no nosso serviço. O membro inferior, de uma forma geral, que a gente tem acompanhado são essas superficializações. Na rotina, você só trabalha em membro inferior quando você esgota a parte do membro superior? Sim. Não temos mais condições nenhuma, aí que nós vamos trabalhar lá. Aí eu vou para lá, exatamente. Tá. E não ter mais condições não é só não ter veias superficiais, né? Ou veias profundas para fazer prótese. É principalmente também se você tem obstrução venosa central. Sim. Então, aquele doente que você até tentou fazer uma fístula com prótese, mas pela obstrução venosa central o paciente evoluiu com edema, teve que desligar essa fístula, não conseguiu recanalizar de jeito nenhum. Aí você considera que você está esgotado os membros superiores, por mais que você não tenha feito tantos acessos lá nos membros superiores, né? Mas eu sempre vou para o membro inferior quando já esgotei em cima. Tem algum truque de anastomose? Cuidado com a veia? Você põe sonda dentro? Você usa o Prolene 6 mesmo? Agulha de 1.3? Como que você faz? Descreve sua técnica. Eu uso o Prolene 6 nas duas anastomoses, tanto na arterial quanto na venosa. Uma coisa que eu gosto de fazer na hora de você amarrar a sutura da anastomose venosa, eu passo uma sonda por dentro. E eu deixo essa sonda pós-anastomose, para ela dar uma engurgitada na veia. Que tamanho a sonda? Aí vai ser uma sonda 12, sonda 14, sonda calibrosa. Uma sonda calibrosa. Porque muitas vezes quando a gente está amarrando, às vezes a gente aperta demais e aí... Já faz um frisado na anastomose, né? Aí você já sai com uma estenose na anastomose venosa da cirurgia. E aí você não quer isso, né? Então essa é uma estratégia interessante. Você pode até, na hora que estiver também amarrando, injetar um pouquinho de soro para poder a veia dar uma engurgitada, né? Não apertar tanto. É melhor que você fique comprimindo um tempinho depois de fazer a hemostasia do que fazer algo muito, muito apertado e tensionar ali. No SAVE, eu andei vendo as apresentações de casos diferentes e eu vi que às vezes vocês têm infecções localizadas em próteses, vocês ressecam esse segmento e fazem uma alça maior de prótese com prótese. Você faz isso também? Faço. Isso é importante fazer. A gente tentar preservar a prótese, se é uma infecção localizada. E também vai depender muito de qual germe que você isolou no fragmento que você retirou, ou na hemocultura, né? Isso é muito importante. Segue a mesma linha de raciocínio de infecção de catéter. Infecções por estáfilo, infecções por germes agressivos, fungos. Então, aí é a indicação absoluta de tirar a prótese toda. Então, muitas vezes a gente faz 2 cirurgias. Faz a primeira, tira o segmento que está infectado, manda para a cultura, e aí essa cultura vem com fungo, vem com estáfilo. Ao invés da gente tentar recuperar a prótese, a gente vai lá e retira o fragmento que ficou, né? Mas quando é algum germe que lhe permite que você reaproveite a prótese, normalmente eu retiro o fragmento, deixo esse paciente, deixo a fístula trombosar, trato com antibiótico 15 dias, 2, 3 semanas,
E depois esse paciente volta e eu refaço, pego as duas bocas anastomóticas, passo o Fogart, limpo e reanastomoso. Ou você pode fazer um outro túnel, fazer um túnel maior, ou no mesmo túnel mesmo também é possível, né? Desde que a infecção não esteja na anastomose. Se tiver na anastomose, aí fica difícil, né? Tem que ser... E a maior parte das infecções, por germes que não são tão agressivos, eles são associados à zona de punção. Então vai infeccionar ali na zona de punção. Então dá para você preservar, né? Quando é germe mais agressivo, muitas vezes eles já se localizam já na anastomose, né? Então aí é uma cirurgia mais difícil, né? Que aí você tem que reconstruir a artéria, mais trabalho. Isso aí que a gente não quer isso aí. Isso aí é uma condições excepcionais. Vamos comentar um pouquinho sobre a sua participação na sua coautoria do livro Acessos Vasculares, que foi lançado em 2024, que eu particularmente achei extremamente interessante, porque aborda os acessos vasculares e a gente não tinha uma cartilha, né? Não tinha onde a gente ficava procurando trabalho, livros feitos fora, tal. Como que foi esse trabalho? Conta para nós antes da gente terminar com a peça. Foi um trabalho idealizado pelo grupo. E assim como a gente idealizou o evento dedicado para acesso lá em 2018, também era necessário um livro de acessos de referência brasileiro. Então, nada melhor do que a gente se juntar, grandes especialistas, grandes nomes do acesso vascular no Brasil, se juntar e elaborar o livro. E o livro ficou muito bom mesmo, com capítulos muito bem escritos, bem ilustrados, né? Com as experiências mesmo dos cirurgiões brasileiros. É um livro que eu recomendo a todos que façam a leitura. Depois nós vamos querer um autógrafo. Com certeza. Claro, sem dúvida. É sempre assim, um prazer receber vocês do Save aqui. Já veio o Thiago Barroso, o Márcio Filipe, eu estou esperando o Léo Arduin, estou esperando. E, assim, a gente agradece a colaboração de vocês pelos cirurgiões vasculares que realizam os acessos, até pelo suporte, né? Por chamar a atenção da sociedade brasileira, conta das diretrizes também que vocês fizeram, como que foi participar disso, como que vocês dividiram? A diretriz ela foi idealizada pelo Léo Arduin, que foi ele que encabeçou. E aí nós convidamos cirurgiões vasculares de todas as regiões do Brasil. Teve representante da região sul, do nordeste, do norte, centro-oeste. E elaboramos 14 perguntas de coisas corriqueiras, né, do dia a dia do acesso vascular. E todas essas 14 perguntas foram respondidas. E a gente dividiu o guideline dessa forma. Então, o guideline é de pergunta a resposta sobre os temas mais importantes, como infecção de cateter, infecção de fístula, escolha do acesso, se usa ultrassom, se não usa ultrassom. Então, temas bem relevantes do dia a dia, mas como todo guideline, né? Não é uma receita de bolo paciente, obviamente, mas o guideline tenta ali trazer um pouquinho de orientação para a condução de um modo geral desses pacientes. Não, eu conheço o guideline e acho que assim, uma leitura muito obrigatória, né? Ele é muito atual, muito moderno, não tem como a gente não sentir orgulho daquele guideline em relação ao que está escrito pelo mundo, tá? É uma coisa que a gente já conversou, a gente utiliza muito e se aprimora muito por essas literaturas. O nosso guideline e o livro de acesso vascular é uma rotina para nós que fez com que todos os profissionais que de alguma forma estão associados ao acesso
melhorassem a qualidade, né? Melhorasse a qualidade do atendimento prestado para o paciente e melhorasse a qualidade de vida, né, do nosso paciente. É a nossa impressão aqui. Eu vou pedir para você, Leonardo, fazer uma mensagem para os cirurgiões vasculares que estão trabalhando com acesso e que têm um pouquinho de resistência. Eu sei que é repetitivo o que eu estou falando, mas a gente precisa ouvir um síntese do que você falou assim, para a gente finalizar o nosso episódio. Repetir é sempre bom, né? Repetir, a gente sedimenta ali o conhecimento. Então, assim, a recomendação que eu dou para o cirurgião vascular é que perca o medo de utilizar a prótese. A prótese, ela é um arsenal extremamente importante na hora de confeccionar, na hora de escolher o acesso para o doente renal crônico. A primeira escolha continua sendo a fístula nativa, é bom ressaltar isso. A minha função aqui não é que saia fazendo prótese para todo mundo, né? É que a gente quebre essa barreira e escolha o melhor acesso para o seu paciente. Individualize a sua conduta. Porque se você está insistindo numa fístula, que essa fístula não vai maturar, que essa fístula não vai atingir critérios para poder começar a ser usada, às vezes é melhor você fazer uma prótese nesse paciente que você vai conseguir tirar esse catéter o mais rápido possível. Então, o foco, quando você vai escolher um acesso para o paciente, é você escolher o acesso pelo qual ele vai tirar o catéter o mais rápido possível. Esse é sempre o foco. Então, se você passou ultrassom, tem uma veia enorme, uma artéria enorme, vai fazer uma fístula com veia. Se você está com um paciente que tem tamanhos de vaso limítrofes, tem comorbidades que vão favorecer que essa fístula não mature, é melhor fazer uma fístula com prótese, né? Então, individualize a sua conduta para o seu específico paciente. Acho que essa é a principal mensagem. Muito obrigada. Não, a gente agradece e a gente vai se propor. Eu acho que o paciente com prótese, o paciente renal crônico ele necessita do acompanhamento, e com prótese ele é um paciente que necessita de muito mais acompanhamento, né? Deixa eu fazer uma pergunta capciosa que eu lembrei agora. Você tem um paciente conservador. Chegou no seu consultório, um paciente conservador, grau 4 para 5, já com menos de 20%, e você tem que fazer um acesso. Você já usaria prótese nesse paciente ou você ia esperar ele chegar bem limítrofe? Se ele não tivesse vasos... Bom, se ele não tiver vasos, eu espero um pouquinho. Pra ele chegar mais perto do... 10? 10, 12% de função para poder fazer um PTFE. Quer dizer, tem que lembrar que o PTFE a gente libera rápido. Então, se é um doente que ele vai iniciar a hemodiálise dentro de 1-2 meses, dá tranquilamente para você fazer uma prótese nesse momento. Se ele chega para você, eu sempre converso com o nefrologista. Qual a sua expectativa? Você acha que esse paciente vai começar a realizar a hemodiálise em quanto tempo? 6 meses? 6 meses. Paciente que não tem veia, deixa para fazer essa prótese quando daqui a uns 3 meses. Né? Então, eu acho que dá para você ir raciocinando dessa forma. Né? Até porque a fístula com prótese, é o que eu falei, ela vai fazer estenose anastomose venosa. Então, se você faz ela muito precoce, às vezes você vai precisar tratar uma estenose anastomose venosa antes mesmo do paciente começar a fazer hemodiálise. Então, você espera ele chegar mais perto do início da diálise. E aí foi mais uma demonstração da importância da relação, da inter-relação entre toda a equipe multidisciplinar que maneja o paciente. O cirurgião vascular, o nefrologista, a enfermagem, a psicólogo, fisioterapeuta, todo mundo tem que estar entrosado e se dedicar. Prótese é diferente, mas é muito bom para o paciente que tem indicação de usar. E eu queria agradecer sua presença. Estou te convidando para fazer um próximo podcast. Nós vamos falar no próximo episódio de estenose central e o tratamento, diagnóstico e tratamento. Essa foi mais uma resenha nefrovascular com o nosso convidado Leonardo Cortizo, lá de Salvador, Bahia, da Clínica IVA, trazendo para a gente explicações excepcionais sobre o uso da prótese e suas indicações no nosso paciente renal crônico. Se você curtiu, segue a gente aí e fica aqui, porque vai ter muito mais novidade.